Paz e graça, meus amados, o nosso estudo agora será sobre o livro Igreja Simples. Os autores são Tom Rainer e Eric Geiger. Perdoe-me se eu falho na pronúncia. Editora Palavra, tradução de Hilton Figueiredo, Brasília, Distrito Federal, 2011. Capítulo 1. A Revolução do Simples começou. No meio da complexidade, encontre a simplicidade. Albert Einstein. Este livro vai ajudá-lo a preparar um processo simples de discipulado em sua igreja. Ele vai ajudá-lo a implantar o modelo que você escolheu. Vai ajudá-lo a simplificar. Mantenha os seus olhos nas palavras do início de cada capítulo. 4 palavras simples: clareza, movimento, alinhamento, foco. Estas 4 palavras vão falar muito antes de concluirmos este livro. Ele gostou muito deste período longe das mensagens desafiadoras, dos longos períodos de oração e adoração, mas odeia como se sente agora. O caderno de anotações da conferência está no seu colo, repleto de coisas que aprendeu e tudo o que ele quer fazer. Quer abri-lo, mas não pode. Quer pensar no futuro, mas sua mente está tomada pelos detalhes que envolvem o resto da semana. Enquanto o avião decola, ele sente o peso das responsabilidades que o esperam. Algum momento, entre 3 e 9 mil metros de altura, coloca suas anotações e os seus sonhos na sua mala. É quarta-feira à tarde. Se sente um pouco culpado por não ter estado no programa de visitação ontem. Ele se sente mais culpado ainda por ter gostado da noite livre. O programa de visitação de terça-feira era a menina dos olhos dele. O programa mais importante quando chegou à igreja vários anos atrás. Logo se tornou a paixão de muitas pessoas na igreja. Ele está grato por aquelas pessoas terem assumido a sua paixão, mas se sente como um traidor por se ressentir de ter que ficar mais uma noite fora de casa. Hoje à noite ele gostaria de querer liderar a reunião de oração na igreja. Diz para si mesmo que vai compartilhar algo que Deus lhe ensinou no momento de devoção pessoal. Fazendo isso, terá tempo de responder a alguns telefonemas antes da reunião de oração. A experiência lhe diz que as mensagens sobre a sua mesa e os seus e-mails em seu computador serão muitos, e sabe que eles já estão lá. O comitê de finanças vai se reunir depois da reunião de oração. Portanto, não chegará em casa antes das 21 horas. Ele não é o líder da reunião, mas tem que estar presente. Quem sabe os seus filhos ainda estarão acordados quando chegar em casa? Amanhã ele vai tomar café da manhã com um dos homens da diretoria da igreja. Não sabe sobre o que é o encontro, mas pensa que só vai aumentar a lista de suas responsabilidades. Depois, terá uma reunião da equipe e talvez algumas visitas em hospitais. Amanhã à noite, ele e a esposa estão em um grupo pequeno. Recentemente, encorajou a todos na igreja que estivessem em um grupo pequeno e ele quer liderar pelo exemplo. Realmente, ele gosta do grupo quando chega lá, mas gostaria de não sentir aquele peso e ora para que eles não se sintam da mesma maneira que ele está sentindo agora. Ele tem pouca coisa feita referente aos sermãos dos cultos do próximo domingo. Está no meio de uma série sobre relacionamentos. Ensinou sobre relacionamento com o cônjuge na última semana e deseja vivenciar alguns dos princípios práticos que compartilhou. Sair uma noite, piqueniques e assim por diante. Ele quer fazer isso acontecer de alguma maneira esta semana. Sexta noite poderia dar certo, então se compromete a não ir à noite esportiva na escola local para a qual havia sido convidado. Ele sabe que vai desapontar um dos membros da diretoria que o encorajou a se fazer mais visível na comunidade. Sábado à tarde, depois do jogo de seu filho, ele vai investir a maior parte do dia na sua mensagem. Parece que mais um sábado à noite especial está reservado para o público do domingo pela manhã. Este final de semana, ele vai falar sobre relacionando-se com vizinhos perdidos. Gostaria de ter algumas histórias pessoais para contar,
mas a vida está simplesmente muito corrida ultimamente. Então se lembra de todas as vezes que chegou à sua garagem tarde da noite, depois de ficar na igreja ou em atividades relacionadas com ela, ainda não encontrou-se com um novo casal que se mudou 2 casas abaixo. Ele diz para si mesmo que eles acabaram de se mudar há algumas semanas, mas então se lembra de que foi no mínimo há 6 meses. Ele sabe que, se não está se relacionando com seus vizinhos, convidando-os para ir à igreja e até Cristo, também não pode pedir para que a sua congregação o faça. Cogita a possibilidade de mudar a mensagem, mas já anunciou sobre o que vai pregar. Balança então a cabeça e afunda um pouco mais na cadeira. Ele está tentando testemunhar para a pessoa sentada ao seu lado no avião, só para ter uma história pessoal para sua mensagem. Nada com a boa história de avião para cativar as pessoas. Repreende a si mesmo pela motivação errada. O passageiro está dormindo mesmo, deve ser bom. O pastor Rush abre a mala, coloca as anotações da conferência de lado e pega o seu bloco de papel. Ele tem a reunião semanal da equipe depois do compromisso no café da manhã. Este será o único momento que terá para se preparar. Decide ser breve, anotando apenas alguns itens para discutir. Ele sabe que há algumas questões na equipe que precisam ser tratadas, mas não tem o tempo nem a energia emocional para lidar com elas. Ele começa a pensar na sua mensagem de domingo à noite, que é diferente da que vai pregar no domingo pela manhã. Recentemente recebeu algumas críticas sobre a qualidade de suas mensagens no domingo à noite. Ele sabe o porquê. Elas têm sido bem desenvolvidas, tem tentado trabalhar nelas mais cedo na semana, tirando algum tempo gasto com o preparo da mensagem no domingo de manhã. Neste domingo à noite haverá uma festa de rua no bairro. Sua esposa irá, enquanto ele estará na igreja. Pensa, pelo menos um de nós conhece os nossos vizinhos. É claro que as pessoas vão imaginar por que ela não está na igreja. Esta tensão está crescendo. Afunda mais um pouco no assento. Ele sabe que deve haver um jeito melhor. Sabe e continuamente admite isso para si mesmo e para o Senhor. Mas não há tempo para descobrir esse jeito, o que quer que seja, muito menos para colocá-lo em prática. Como em outras conferências, Pastor Rush ficou impressionado, mas estava voltando para casa quase deprimido. Durante esses períodos, o Pastor Rush havia se disciplinado a lembrar do seu chamado para o ministério. Quando ele tinha seus 20 e poucos anos, entregou sua vida no ministério pastoral. Mentalmente, volta àqueles dias quando se defronta com o caminho de sua carreira. Deus lhe dera uma insaciável paixão pela igreja, pela palavra e pelo seu povo. Ele sabia que Deus o havia separado para servir a igreja. Ainda sabe, ainda tem uma profunda preocupação. O incômodo no seu coração para fazer discípulos através do ministério da igreja local ainda está lá. Esta convicção não desapareceu, só cresceu. Mas sabe que muitas coisas se colocaram ao lado e até acima disso. Sim, ele está nisso por causa das pessoas. A 9.000 metros de altura, o pastor Rush está pensando no povo de sua igreja. Ele está orando e pensando. Algumas questões difíceis estão aparecendo. As pessoas em sua igreja estão sendo transformadas? A sua igreja está fazendo verdadeiros discípulos? O tipo de discípulo que Jesus fez? Ou todo mundo está simplesmente ocupado? Ele dá uma olhada no passageiro dormindo ao seu lado. Em seu colo está a revista da companhia aérea e está aberta uma propaganda de página dupla sobre um aparelho popular da mídia. No topo da propaganda diz: simples. Por curiosidade, o pastor Rush pega a mesma revista na bolsa, do assento à sua frente, acha a página para analisar melhor a propaganda. É interessante, ele sorri para dentro. Simples realmente soa bem. A revolução. Simples é o que há. Complexidade está por fora, fora de moda pelo menos. Ironicamente, as pessoas estão famintas pelo simples porque o mundo se tornou muito mais complexo. A quantidade de informação acessível a nós é continuamente crescente. A habilidade de interagir com o mundo todo é possível.
A tecnologia está avançando consistentemente a uma velocidade incrível. O resultado é um mundo complicado, vidas ocupadas e no meio da complexidade as pessoas querem encontrar a simplicidade. Eles anseiam por isso, procuram, pagam e até sonham com isso. Simples é o que há. Simples funciona. As pessoas respondem ao simples. A revolução do simples começou. A Apple sabe disso. Eles são os pioneiros do simples. São parte da revolução contra a complexidade e estão pressionando na frente tecnológica. Pegue um iPod e encontre um único botão grande. Conecte ao seu Apple de mesa e o download de música começa automaticamente. Conecte o cabo USB de sua impressora e ela está pronta para ser usada. Plug and play. Plug e use, o mantra da geração da informática faminta pelo simples. Até o desenho gráfico da Apple é simples. Veja a sua logomarca. Uma maçã com uma única cor substituiu a antiga multicolorida. O trabalho artístico em seus produtos e suas lojas é sutil. Os seus adoradores são missionários verbais da simplicidade que eles oferecem. Se você conhece alguém com um Apple, você sabe o que eu quero dizer. Você já foi desafiado a se juntar à tarefa da Apple nesta revolução pelo simples? O iPod é um estudo de caso em ação. Se você não conhece um iPod, é um aparelho portátil de música e vídeo que pode ser ouvido com fones de ouvido ou num carro. É o símbolo da geração atual. É o mais simples do que qualquer outro aparelho tocador de cassete ou CD. Em um golpe incrível que as outras companhias reconhecem que estão imitando, a Apple foi capaz de pegar a tecnologia avançada e torná-la simples. O desenho externo tem apenas um botão redondo. Ele tem 4 pontos, toque ao redor do círculo e um toque no meio, mas parece que tem um botão só. O iPod é mais caro e tem um desempenho pior que muitos concorrentes vendidos pelos seus competidores. Mas ele domina o mercado. Ele é simples e as pessoas respondem a isso. O iMac é uma prova a mais. O iMac é a versão Apple do computador de mesa. A atração é que todos os componentes de um computador estão consolidados numa única unidade. O monitor contém o processador central, os alto-falantes, a rede, as portas USB e o CD-ROM. Vem numa única caixa com um teclado e um mouse. Esta simplicidade torna fácil a decisão de comprar. Há uma única escolha. É fácil de montar porque tem poucas partes. Como a própria Apple faz o software que vem no iMac, há apenas um número para telefonar se algo der errado. Uma decisão, uma caixa, um contato, um preço. Simples. A Google sabe disso. A Google é uma das companhias que cresceram mais rápido na história dos Estados Unidos. Ela transformou a sofisticada tecnologia por trás da pesquisa na internet simples e rápida para os usuários. A popularidade da Google disparou enquanto os usuários da internet estão aos montes usando esta ferramenta de pesquisa. As pessoas amam e respondem ao visual simples da pesquisa Google. Talvez as pesquisas na internet através da Google cheguem a 75% do total. Está claro que ela está no comando do mercado de pesquisa. Para a Google e seus investidores, a revolução do simples tem sido bem compensadora. A quantidade de branco em sua página inicial grita simplicidade. Clique em google.com e apenas de 20 e 40 palavras se encontram em sua página inicial. É isso, é o simples levado a um nível totalmente novo. A relevância é que, em geral, as igrejas simples são vibrantes e crescem. As igrejas com processos simples de alcançar e amadurecer as pessoas estão expandindo o reino. Os líderes de igreja que prepararam um processo simples de fazer discípulos estão efetivamente avançando o movimento do Evangelho. As igrejas simples estão causando um grande impacto. Por outro lado, igrejas complexas estão anêmicas e com dificuldades. Igrejas sem um processo ou com processos complicados de fazer discípulos estão patinando. Como regra geral, igrejas pesadas e complexas não são vivas.
Nossa pesquisa mostra que essas igrejas não estão crescendo. Infelizmente, a igreja ocupada e cheia de atividades é o padrão. A igreja simples é a exceção. Porém, a nossa pesquisa mostra que não deveria ser assim. A revolução da igreja simples já começou. A maioria das igrejas está muito ocupada para perceber isso. Elas estão à margem do movimento, bem longe da revolução que está acontecendo. O que não estamos dizendo? Primeiro, não estamos sugerindo que a abordagem simples do ministério é uma mudança de doutrina ou convicção. Tom já escreveu vários livros sobre a primazia da boa, bíblica e ortodoxa doutrina para igrejas que crescem. Neste assunto não tem acordo. Segundo, não estamos dizendo que as igrejas devem ser simples porque está na moda ou é culturalmente chique. A revolução vai contra a moda cultural. As igrejas que são simples não estão espelhando a cultura. Elas não estão imitando o mundo com o objetivo de alcançar o mundo. Na verdade, é o oposto. Você precisa entender isso. A cultura não é simples, nem perto disso. Nosso mundo não é simples. Diariamente lidamos com excesso de informação e decisão. À medida que o mundo vai ficando cada vez menor, globalização através da tecnologia, as coisas vão ficando mais e mais complexas. No meio de todo este barulho, toda esta correria, todas as mudanças, todos os negócios e toda a incerteza, as pessoas anseiam por simplicidade. Exatamente porque as coisas estão tão corridas e fora de controle é que as pessoas reagem ao simples. A ocupação e a complexidade da vida tornam o simples um grande produto, algo desejado. O ministério jamais será fácil. É confuso e difícil porque pessoas são confusas e difíceis. Um processo simples não é fácil de implantar ou manter. Liderança na igreja local é extremamente desafiador. Liderar uma igreja local não é nem fácil nem simples, mas a estratégia de uma igreja não tem que ser complicada. O design do ministério pode e deve ser simples. O revolucionário. Se alguém sabe sobre simplicidade, esse é Jesus. Se alguém é revolucionário, esse é Jesus. Ele é o revolucionário original do simples. Ele entrou no cenário religioso complicado e poluído, estava congestionado com os saduceus, fariseus, herodianos, zelotes e essênios. Ele não seguia as regras deles, não aguentava a hipocrisia deles, perdoe-me. Ele preferia gastar seu tempo com cobradores de impostos e pecadores. Os líderes judeus haviam desenvolvido um sistema religioso com 613 leis. Eles escolheram o número 613 porque este era o número de letras do texto dos 10 mandamentos. Acharam 613 mandamentos no Pentateuco, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Dividiram esta lista em 2 tipos, mandamentos afirmativos, faça isso, e mandamentos negativos, não faça isso. Havia 248 mandamentos afirmativos, um para cada parte do corpo humano, como eles assim entendiam. Havia 365 mandamentos negativos, um para cada dia do ano. Depois eles dividiram a lista em mandamentos compulsórios e não compulsórios. Então passavam seus dias discutindo se aquela divisão e a classificação dos mandamentos dentro de cada divisão eram adequadas. Entra Jesus, e Jesus tem a habilidade de tomar o complexo e transformá-lo em simples. Um exemplo clássico é Mateus 22, do 37 a 40, onde Jesus dá o que ficou conhecido como o grande mandamento. Aqui está a cena. Jesus acabara de desbancar os saduceus, literalmente, ele os silenciou com a sua sabedoria, Mateus 22, 34, e os próximos eram os fariseus. Quem sabe eles conseguem fazer melhor e derrubar este revolucionário. Os fariseus se juntam para uma reunião, eles preparam uma estratégia para o debate, o objetivo deles é humilhar a Jesus diante da multidão. Escolhe o mais inteligente entre eles, um advogado, para enfrentar Jesus. Ele pergunta a Jesus qual é o maior mandamento da lei. De todos os 613 mandamentos, ele está perguntando a Jesus qual é o maior. Jesus respondeu:
Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o teu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pense na importância daquele momento. Ele diz que toda a lei e acrescentou os profetas. Está resumida nesta frase simples e perfeita. Jesus não estava diminuindo o padrão da lei, não estava abolindo a lei. Ele estava captando todo o seu espírito, toda a sua essência em uma única afirmação. Jesus disse que tudo aquilo depende disso. Ele resumiu 613 mandamentos em 2. Jesus pegou a complexidade e o desenvolvimento da lei e a tornou muito simples. Jesus era um rabino, um mestre na cultura judaica. Cada rabino tinha uma carga de ensino. A sua carga era a sua instrução, seu contentamento e sua mensagem. Muitos rabinos colocavam cargas de ensino sobre as pessoas que eram impossíveis e legalistas. Essas cargas empurravam as pessoas para longe da graça de Deus em vez de atraí-las. Estas cargas estressavam as pessoas e as desanimavam. Jesus entrou neste cenário e um dia disse à multidão: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, do 28 ao 30. Jesus disse: Meu jugo é suave. Os seus ensinos estavam em total contraste com os dos rabinos religiosos de seus dias. Ele não estava oferecendo um conjunto longo e complicado de leis, regras e regulamentações. Ele estava oferecendo graça. Ele estava oferecendo um relacionamento simples com Deus. Jesus é terminantemente contra qualquer coisa que dificulte o caminho para as pessoas se encontrarem com Deus. Naquele dia, ele citou Isaías dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Marcos 11, 17. Muitas de nossas igrejas se tornaram complexas, tão complexas que as pessoas têm dificuldade de se encontrar com a mensagem simples e poderosa de Cristo. Tão complexas que muitas pessoas estão ocupadas fazendo igreja em vez de ser igreja. Caixões top de linha. Em Mateus 23, Jesus confrontou os líderes da hipocrisia e complexidade espiritual. Tudo parecia muito bonito por fora, mas por dentro era deplorável. Ele também disse a eles que eles eram como sepulcros caiados ou caixões top de linha. Tudo era muito bem apresentado, mas por baixo daquela beleza havia morte. Por trás das aparências havia um vazio. Igual a muitas igrejas, o acúmulo de coisas pode fazer parecer que está tudo bem. O excesso de atividade é um ótimo disfarce para a falta de vida. A complexidade é uma grande desculpa. Às vezes, as igrejas podem ser como caixões top de linha. Vários líderes de igrejas complexas com quem falamos admitiram que as suas igrejas cheias de atividades tinham necessidade de vida. Muitos sabiam que no seu calendário lotado faltava direcionamento. Vários também admitiram que toda aquela atividade produzia pouco impacto. Geralmente, uma grande quantidade de atividades não gera mudança de vida, apenas dá a impressão que as coisas estão acontecendo e que há vida. Apenas temos muitas programações. Já comecei a avaliar tudo o que estamos fazendo. Talvez estejamos perdendo terreno, não apesar da nossa superabundância de atividades, mas por causa dela. A vida não tão simples. O pastor Rush está em seu gabinete. Antes de retornar aos telefonemas e e-mails, ele resolve esvaziar a sua pasta. Pega as suas anotações da conferência, mais alguns CDs e um manual que comprara, coloca esse material na estante. O novo material agora está guardado junto com o material de outras conferências. Ele já viu o número suficiente de programas e modelos de igreja. A maioria é coisa boa e funcionou em algum lugar, menos aqui. Pelo menos ainda não.
não de forma como ele sonhava, imaginava e orava. Ele se lembra do conselho que recebera de um palestrante numa conferência. Selecione as melhores ideias de outras igrejas e implante-as em sua própria igreja. Tentou fazer isso, pegou várias partes de diferentes modelos de igreja, programou uma imensidão de atividades. A igreja do pastor Rush está vivendo uma esquizofrenia ministerial. A esquizofrenia não é uma doença clínica. Você não vai encontrar nos livros de psicologia, mas ela está presente em muitas igrejas. Você já a percebeu antes, apenas não diagnosticou como esquizofrenia ministerial. Ela está tomando conta da igreja local como uma praga. Acontece quando igrejas e líderes de igrejas não sabem quem eles são. Não está claro para eles qual é a sua identidade fundamental. Correm de forma desordenada e frenética. Ele tem a sensação de que a igreja não está caminhando numa direção clara e coerente. Sabe que algo precisa mudar. Sente a pressão. A expectativa da diretoria, da equipe e dos outros é grande, porém, as suas expectativas e o seu fardo são muito maiores. Algo tem que mudar, mas o pastor Rush não sabe por onde começar. Ele entende o quê? Até que uma noção do que a igreja deveria estar fazendo. Acredita que a igreja deveria estar comprometida com evangelização, oração, ajudar as pessoas e construir relacionamentos com outros crentes. Ver as pessoas crescendo em profundidade no serviço e na adoração. Ele também tem uma noção do porquê. Deseja profundamente que Deus seja glorificado, mas está com dificuldade no como. Uma questão está queimando a sua mente. Como posso estruturar tudo isso para que o conjunto faça discípulos? Ele está começando a diagnosticar o problema. Perdoe-me. Não há um programa de discipulado que consiga colocar todas as coisas juntas. Não existe um processo claro no qual se coordena um ministério e mantém todos no mesmo patamar. Não há uma visão abrangente. O pastor Rush implantou programas e ministérios sem perguntar qual a contribuição deles para o todo. Para se ter uma igreja simples, os líderes precisam garantir que tudo que a igreja faz forma um conjunto para produzir mudança de vida. Eles precisam preparar um processo simples que mantém tudo junto, um processo simples que leva as pessoas à maturidade espiritual. Líderes de igrejas simples são designers. Eles produzem oportunidades para o crescimento espiritual. Os líderes de igrejas complexas são programadores. Eles tocam programas de ministérios. Para se ter uma igreja simples, é preciso preparar um processo simples de discipulado. O processo precisa ser claro, precisa conduzir as pessoas à maturidade. Ele precisa estar totalmente integrado à igreja e é preciso se desvencilhar de todo o congestionamento em torno dele. Junte-se a nós para explorar a revolução da igreja simples. Você não só verá os resultados de uma pesquisa extensiva, mas também vai aprender a ser um designer. Você vai aprender a preparar um processo simples de discipulado. Imagine uma igreja na qual você, como líder, pode articular claramente a formação de uma pessoa que começa a caminhada cristã e que, com o passar do tempo, se torna um seguidor maduro de Cristo. Imagine que sua igreja não é mais apenas ocupada, mas viva com ministérios e atividades que fazem diferença. Assim, a revolução da igreja simples. Bem-vindo à jornada. No final de cada capítulo, nós incluímos perguntas para discussão em grupo. Encorajamos que você discuta os conceitos apresentados neste livro com uma equipe. Use essas questões com a sua equipe e voluntários que servem com você. Perguntas para discussão em grupo. Primeiro, em nossa cultura, qual tem sido a resposta das pessoas ao simples? Segunda, quais as maneiras em que você se relaciona com o pastor Rush? 3. Se você pudesse dar um conselho ao pastor Rush, qual seria? 4. A nossa igreja é simples ou complexa? Por quê? 5. Por que é tão difícil ver o quadro completo do ministério? 6. O que você acha que é necessário para se preparar para um processo para o ministério da igreja? E 7. Onde você se encontra nesta escala? Programador ou designer?